Hoje nós vamos contar uma história para ensinar as crianças a trabalhar com o medo. Isso mesmo, trabalhando as emoções. Mas antes, vamos ouvir a nossa música para chamar a historinha? Janela, janelinha, porta, campainha, din-dom. Preste atenção, vai começar a historinha. O nome da história é Aprendendo a Lidar com o Medo. Era uma vez uma menina. O nome dela era Alice. A Alice era uma menina muito feliz, que adorava brincar, cantar, mas ela tinha muito medo. E o medo sempre andava junto dela. Esse aqui é o monstro do medo. Sempre que a Alice ia fazer alguma atividade nova, alguma coisa diferente, o medo crescia. E crescia tanto que impedia a Alice de fazer alguma coisa. Uma vez, a Alice estava brincando num parquinho. Ela foi subir no escorrega. Na hora de descer, que ela viu aquela altura, o medo cresceu. E quando o medo cresceu, ela decidiu voltar e não desceu do escorrega. Outro dia, Alice foi para o clube com a família dela. E lá ela estava brincando, nadando, bem no rasinho. E apareceram uns coleguinhas e chamaram a Alice para nadar mais no fundo da piscina. A Alice teve vontade de ir, porque todos os coleguinhas dela estavam lá na piscina bem funda. Quando ela ia se aproximando para ir na piscina funda, o medo cresceu e ela voltou. Ela não foi para a piscina. Outro dia, ela estava na escola novamente e os coleguinhas começaram a brincar de esconde-esconde. Um contava e os outros se escondiam. A Alice queria brincar também, mas tinha muitos colegas até de outra sala, e ela não conhecia todas as pessoas. Ela estava com muita vontade de brincar, mas como tinha colegas que ela não conhecia, o medo cresceu novamente e ela não brincou. A Alice, aos poucos, foi percebendo que o medo cada vez crescia. O medo crescia tanto que, acreditem, até no dia da prova, a Alice tinha medo. Semana de prova, ela até adoecia de tanto medo. Medo de quê? Medo de errar na prova, medo de não tirar uma nota boa, medo de não conseguir fazer, de lembrar de tudo. E o medo crescia. E cada vez que o medo crescia, a Alice adoecia. Ficava triste, achando que não era capaz, que não conseguiria. Então, Alice resolveu conversar. Foi conversar com a mamãe dela. A mãe dela já tinha percebido que Alice estava diferente. Ela andava muito triste, sozinha, e precisava conversar com alguém, falar sobre os seus medos. A mãe da Alice conversou com ela e ela explicou que tinha muito medo de tudo. Ela tinha medo de lugares estranhos, de pessoas estranhas, pessoas que não conhecia, tinha medo de falar em público, tinha medo da semana da prova, tinha medo de nadar no fundo da piscina, tinha medo de altura, medo do escuro, medo de insetos. Ela tinha medo de tudo. A mãe dela explicou: ter medo é normal. O medo é um sentimento que serve para nos proteger. Ele nunca vai desaparecer. Nós temos que conviver com medo. Mamãe, como assim conviver com medo? Isso mesmo, minha filha. O medo às vezes vai te proteger. Quando seus coleguinhas te chamaram para ir para a piscina lá no fundo, o medo te protegeu. Por quê?
Porque você não sabe nadar. Se você entrasse no fundo da piscina, você poderia se afogar. Então, o medo foi um alerta para que você se protegesse. Agora, quando você teve medo de brincar com seus colegas na escola, porque tinha alguns colegas novos que você não conhecia, esse medo está te prejudicando. Esse medo te paralisou, porque era uma situação que não oferecia risco, não era perigoso brincar com seus colegas. Você precisa de uma coisa, Alice. Você precisa usar sempre o DCD. DCD, o que é isso? D, de duvidar. Sempre que você tiver medo de alguma coisa, você precisa duvidar. Será que esse medo é real? Será que isso existe? Será que isso realmente vai acontecer? Esse é o primeiro D. O outro é o C, combater. Você precisa combater esse seu medo. Perceber que isso não é real. Por exemplo, quando você achou que não poderia escorregar no parquinho, porque você tinha medo que algo fosse acontecer, você poderia ter combatido. Você viu que o escorrega é um brinquedo tranquilo, que várias crianças brincam e que nenhum mal poderia acontecer com você. Então você combate esse medo. O segundo D é de decidir. Você tem que decidir que atitude você vai tomar. Vamos revisar. Duvidar, combater e decidir. Duvidar se esse medo é real, combater o seu medo e enfrentar, e decidir que atitude você vai tomar. Ah, mamãe, mas será que é fácil fazer isso? Não, não é fácil. Mas é assim que a gente aprende a conviver com medo. Estamos passando por alguma situação de medo, a gente se sente assustado, paralisado. O medo te faz inseguro, dá ansiedade. Tem pessoas que até adoecem com tanto medo. O medo é gerado quando estamos enfrentando alguma situação de perigo. Por isso que você precisa duvidar, combater e decidir. Porque nem todas as situações oferecem perigo de fato. Às vezes o perigo, o medo, está só na nossa cabeça, na nossa imaginação. Diante do medo, nós temos duas escolhas: fugir ou combater, lutar, enfrentar o medo. E é isso que a gente deve fazer: combater, enfrentar o medo, nunca fugir, porque quanto mais você foge do medo, ele aumenta e ele cresce tanto que te impede de viver, de fazer as coisas que você gosta. Por isso que você precisa sempre duvidar, combater e decidir. E assim você conviver com o medo, porque ele não desaparece, porque ele pode também nos proteger. E assim a gente vai viver juntos. Nunca deixe o medo crescer mais do que você. Você tem forças para lutar. Nossa, mamãe, me sinto tão melhor agora. Desse dia em diante, Alice aprendeu a conviver com o medo. E ela percebeu que realmente, às vezes, o medo protegia ela de fazer alguma coisa errada, que pudesse prejudicar a saúde e a vida dela. Mas que algumas vezes o medo não era nada assustador. E assim ela passou a conviver melhor com os seus sentimentos. Gostaram da história? E você, criança, do que você tem medo? Você era tão medrosa como Alice? Fala para mim, quais são os seus medos? Você acha que esses medos realmente podem te fazer algum mal? Para responder essa pergunta, você precisa falar quais são os seus medos e depois você vai duvidar, combater e decidir. Decidir se você vai
fugir ou se você vai enfrentar os seus medos. Conta pra mim. Vocês gostaram da história? Já terminou a história, terminou a contação. Quem gostou, bate palminha e levanta a mão. Um beijo e até o próximo vídeo.